Graça e paz, irmãos. É um privilégio poder continuar com os irmãos ainda hoje à noite. Reitero e reafirmo a minha gratidão a Deus pela vida desta igreja, desta UPH e do conselho dessa igreja, do pastor dessa igreja, por me confiar uma tarefa tão, digamos assim, mais do que especial, não é verdade? Tão solene, que é a tarefa de pregar a palavra de Deus, né? E a minha oração é que Deus me permita ser fiel, ok? Também trago o abraço da minha família, que não pôde me acompanhar por questões de saúde, então fiquei meio que desamparado, sem a presença da minha esposa e das minhas duas pequenininhas, que queriam também estar aqui conosco. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Salmo 2. Salmo do nosso Senhor, né? O Salmo 2, do versículo 1 ao 12, eu farei a leitura. Os amados acompanharão nas vossas Bíblias. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bom e gracioso Deus, nós suplicamos a tua graça. Nos ensina essa noite. Quebra o nosso orgulho, nos faz aprender a tua palavra e nos faça nos rendermos à tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esses dias nós temos falado acerca do marxismo, como o marxismo ele contrapõe a fé cristã. Vimos a incompatibilidade da fé cristã e do marxismo, por serem duas propostas de mundo, duas visões de mundo totalmente distintas, né? Nós vimos hoje pela manhã os desafios políticos, né? E como nós devemos nos comportar em relação à política na nossa sociedade. E o fato é que nós vamos nos deparar com a triste realidade de que a nossa sociedade politicamente não é aquilo que nós desejaríamos que fosse. Enquanto falamos do contraste enorme entre o marxismo e a fé cristã, o fato é que o marxismo meio que domina o pensamento da sociedade ocidental e brasileira. E nos vemos com alguns movimentos anticristãos ganhando cada vez mais espaço, não apenas no campo político, mas também no campo religioso, o avanço do islamismo, no campo filosófico, ideológico, vemos o progresso das teorias identitárias, vemos o avanço da agenda woke e entre outras coisas que se opõem terrivelmente ao Evangelho. E num cenário desse, então, a nossa tendência é ficar alarmado,
nós vemos a injustiça se multiplicando, nós vemos o mal sendo proliferado, e nós ficamos, e agora, o que a gente vai fazer? Quem pode deter o avanço das injustiças no nosso país? Quem tem poder contra o Supremo Tribunal Federal? Quem tem poder contra a China ou contra qualquer outra nação? Agora estamos perdidos, é o que alguns imaginam. Outros ainda dizem, não há mais jeito para a nação ou para o mundo. E é aqui onde o cristão precisa, obviamente, se colocar em pé e fazer o devido contraponto. É neste momento em que nós nos levantamos e demonstramos que nós não temos medo do que as nações se transformam. A nossa esperança, ela não está alicerçada nos movimentos ou nas decisões de governantes e das nações. E este Salmo 2 vem para nos trazer a lucidez, para nos dar coragem, para nos dar tranquilidade, para estabilizar os nossos ânimos, alinhar os nossos corações e compreendermos que a nossa esperança nunca esteve na política em si, para que viéssemos a ter paz. Nós não acreditamos que a política ela é redentiva. A política não vai transformar, não vai trazer o reino do céu à terra. Quem apregou a isso são ideologias políticas anticristãs, que têm uma proposta de redenção para a sociedade, que não fluem das sagradas escrituras. O Salmo 2, então, essa noite vai nos ensinar que as nações e os governantes das nações devem se curvar diante de Cristo, aquele que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Novamente, o Salmo 2 vai nos chamar, vai nos orientar, vai nos ensinar que as nações e os governantes das nações devem se curvar diante de Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E esse salmo vai nos mostrar o seguinte cenário. Se você atentar dos versículos 1 até o versículo 3, nós temos aqui como primeiro ponto as nações e os governantes rebelados contra o Senhor. Veja, olha o que diz o versículo 1 ao 3. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. De antemão, a gente precisa entender algumas coisas aqui. O Salmo 2 precisa ser lido junto com o Salmo 1. E o Salmo 1 e o Salmo 2 formam a introdução do saltério. Para que você compreenda o saltério, você precisa entender que o Salmo 1 e o Salmo 2, eles formam a introdução do saltério. E aí nós temos algumas razões para isso. Uma delas, o Salmo 1 e o Salmo 2, eles não têm introdução, como o Salmo 3 vai ter, por exemplo, que vai dizer lá, né, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Você não tem isso no Salmo 1 nem no Salmo 2, porque eles já são a introdução do saltério. Segundo, há uma unidade textual, no sentido que o Salmo 1 começa com bem-aventurados e o Salmo 2 termina com bem-aventurados. Eles formam uma unidade. Essa unidade ela é importante, por quê? Quem é o bem-aventurado no Salmo 1? É o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quem é o bem-aventurado do Salmo 2? É aquele que se curva diante do Filho, beija a mão do Filho e que se refugia nele. Veja, se eu leio o Salmo 1 divorciado do Salmo 2, eu vou me tornar um pouco moralista, eu vou perceber então que a bem-aventurança, ela está fundamentada tão somente na minha obediência. E é assim? Não, não é assim. Nós obedecemos por graça. E o Salmo 1 e o Salmo 2 mostram essa harmonia. O bem-aventurado que medita na lei do Senhor de dia e de noite é o mesmo que se curvou diante do Filho e que se refugiou nele. É por graça. Ok? Um outro ponto é que os salmos, eles são a mente de Cristo, eles são cristocêntricos, eles apontam para Cristo.
Então, mesmo o bem-aventurado do Salmo 1 é o que é perseguido no Salmo 2. No Salmo 1, o homem bem-aventurado, ele é perseguido pelos ímpios, aqueles que são escarnecedores, aqueles que têm conselhos infames aqui. Então, esse homem bem-aventurado é perseguido no Salmo 1. E no Salmo 2, nós sabemos qual é a identidade desse homem bem-aventurado. É o ungido, o Cristo, o Messias. É contra ele que os príncipes da terra e que os povos imaginam coisas vãs, né? Veja, a palavra imagina aqui é medita, tá? Então, enquanto no Salmo 1, o homem bem-aventurado medita na lei do Senhor, os povos aqui meditam nas coisas vãs. E aí você pode fazer uma ponte com o Novo Testamento, lá com Efésios capítulo 2, que você vai aprender que aquele que está morto nos seus delitos e pecados, eles andam segundo o curso do mundo e se fazendo a vontade da carne e dos seus próprios pensamentos. São aqueles que são tolos e que pensam futilidade. Então você tem um contraste. Os povos da terra estão aqui meditando em coisas vãs, enquanto o homem justo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê quem foi esse que meditou de dia e de noite e que disse que fazer a vontade do seu Pai era o seu alimento. Era o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, né? E é por meio dele que a gente também consegue meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque sem ele nós não podemos fazer nada, ok? Então esses salmos, o Salmo 1 e o Salmo 2 formam uma unidade. Tem mais pontos aqui de contato, mas não é meu foco tratar disso. Por exemplo, são os ímpios que escarnecem no Salmo 1. Ele zomba, escarnecer é zombar. No Salmo 2 é o Senhor que zomba dos ímpios, que meditam maldades e conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Então esses paralelos entre os dois salmos têm como objetivo mostrar uma unidade. Um precisa ser lido ao lado do outro para ter um sentido completo, ok? Então isso aqui é importante, porque nós sabemos por que os povos estão revoltados contra o Senhor e contra o seu ungido. É porque o ungido medita na lei do Senhor de dia e de noite. E esses povos, eles não querem viver desta maneira. Então nós temos aqui as nações, os povos e os governantes rebelados contra o Senhor. E algumas expressões nos ajudam a entender. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs. A nossa tendência geralmente é interpretar esse texto imaginando que gentios e povos aqui poderiam ser similares. O salmista falando apenas de quem estava fora do povo de Israel. Só que se você abrir o texto de Atos, capítulo 4, versículo 25 a 26, você vai perceber que, muitos anos depois, a igreja cristã fez uso desse texto para explicar o que estava acontecendo naquele momento. Vamos para lá, para Atos capítulo 4, versículo 25 a 26. Olha o que diz o texto. Os irmãos foram soltos, no versículo 23, né? Eles foram soltos por causa que eles estavam presos por causa do evangelho. E aí, uma vez soltos, diz o versículo 23, eles procuraram os irmãos e contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E a igreja então se reúne em oração. E a igreja unânime começa a orar e a falar com o Senhor. Aí olha que impressionante no versículo 25, que o texto vai dizer: que disseste por intermédio do Espírito Santo e por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí agora olha a interpretação no versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Os inimigos então de Cristo era tanto de dentro do próprio povo,
quanto fora do povo. Todo mundo que não queria se submeter a quem? Ao Senhor Jesus Cristo, o ungido do Senhor. Então, esses povos da terra, eles estavam rebelados contra o Senhor e contra o seu Cristo. E aqui nos assusta porque, muitos anos depois, a igreja vai entender que toda rebelião contra a igreja é cumprimento deste salmo. Os povos da terra, na sua maioria, estão rebelados contra o Senhor e contra o seu ungido. Que as decisões das autoridades das nações, quando essas decisões elas se opõem ao Evangelho, não são decisões fortuitas, não são decisões que estão desconectadas de um plano, de um planejamento maior no contexto da história do povo de Deus. Muito pelo contrário, toda a oposição que a igreja sofre demonstra que há um mundo que se rebela contra o Senhor e contra o seu ungido. Nós temos que ter um olhar cristocêntrico para o que acontece em nossa sociedade. Nós não podemos ver leis anticristãs sendo decretadas e imaginar que isso aconteceu simplesmente porque as pessoas não sabem o que estão fazendo. Satanás sabe, e Satanás usa o mundo, que é composto por ímpios, exatamente para perseguir quem? A igreja do Senhor, a igreja de Cristo, o ungido de Cristo, o ungido de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E eles têm uma demanda muito específica. Olhe para o versículo 3. Eles dizem: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Qual é o problema que as nações da terra e os reis têm? Eles não querem ser governados pelo Senhor. Algemas aqui e laços estão sendo usados de maneira figurada para se referir àquilo que limita a ação dos ímpios, aquilo que põe freio às nações, aquilo que impede a propagação do mal. A lei de Deus. O que os príncipes e os governantes da terra e os povos, eles estão enfurecidos, é porque eles não querem ser governados pelo Senhor. Eles desejam ser livres para seguir os seus próprios corações. Mas há uma lei de Deus, dada a todos os homens. Uma lei que a Escritura vai dizer que está gravada no coração do homem. Mas o homem, ele se rebela contra essa lei. Ele se rebela contra a lei do Senhor, contra os limites que o Senhor coloca. E o homem não quer, o homem caído, ele não quer ser governado por Deus. E por que não? Aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, eles querem seguir o curso do mundo, fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Essa é a característica deles. Eles querem ter a sensação aparente de que são governados pelo seu próprio nariz. Eles querem fazer o que dá na sua telha. Mas por mais que eles desejem fazer isso, a lei do Senhor permanece de pé. E porque ela permanece de pé, as nações se agitam. Não é assim que acontece sempre, meus irmãos? A lei do Senhor permanece de pé. O que as nações estão fazendo o tempo todo? Se agitando contra a lei do Senhor. Estão buscando decretar leis que confrontam a palavra de Deus e que se opõem à palavra de Deus. Não é isso? Essa é a revolta das nações. E isso serve como lembrete, meus queridos irmãos, para que compreendamos que este mundo está sob julgamento. É para que a gente não pense que este mundo, ele vive como se não existisse um Deus, por mais que de fato os povos pensem desta maneira. O fato de que esses povos e as lideranças destes povos se rebelam contra a lei do Senhor e contra Cristo, é para que fique evidente para a igreja que este mundo está em guerra contra o Senhor. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Lá o Salmo 2 desmascara isso.
Lá em Atos capítulo 4, versículo 25, o Salmo 2 é lido e evocado para explicar que é isso. E ainda hoje, quando leis são decretadas contra a nossa fé, devemos fazer uso desse texto e dizer: porque se enfurecem os gentios e os povos meditam em coisas inúteis e vãs. Por quê? Porque os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: não queremos ser governados por ele, não queremos a sua lei, rompamos os seus laços. Toda vez que isso acontece, o Salmo 2 deve ser evocado como um memorial de que o mundo jaz no maligno, o mundo se opõe contra o Senhor, contra a sua lei, contra o seu ungido. E não foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo disse? Se o mundo vos odeia, sabeis que antes de vos odiar, ele me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era dele, mas vocês não são do mundo, vocês foram tirados do mundo, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Por isso o mundo vos odeia. E quando o mundo odeia a igreja, quando Satanás persegue a igreja, ele está perseguindo quem? Cristo. Lá Apocalipse capítulo 12 mostra isso claramente. Perseguir o corpo de Cristo é perseguir Cristo. Por isso Saulo vai para perseguir a igreja e Cristo disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Perseguir a igreja é perseguir Cristo. Então, quando a igreja ela está sendo cercada pelo mundo por meio de leis, por um povo que não quer ser guiado pela lei de Deus e por autoridades que também não querem ser guiadas pela lei de Deus, o que nós percebemos é o que o Salmo 2 está nos demonstrando. Os povos da terra e os governantes da terra rebelados contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso deveria nos dar um certo ânimo, apesar de ser desafiador, porque mostra que esta é a realidade do mundo caído. As nações e os governantes estão rebelados contra o Senhor, porque não suportam a lei de Deus. Vocês me entendem, meus irmãos? Vocês conseguem perceber que a realidade é exatamente assim? Você percebe que nós somos perseguidos exatamente por causa disso, porque os ensinamentos do Senhor, a palavra dele, causa escândalo para o mundo, agita as nações e as autoridades da terra também se rebelam contra essa palavra. Percebem que este é o caso? Pois bem, agora há a resposta do Senhor. Veja o Salmo 4, ou versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Uau! Veja, as nações da terra estão agitadas. Elas estão meditando no que é ruim. A gente já viu aqui um contraste entre o Salmo 2 e o Salmo 1. Eles devem ser lidos como uma unidade. Enquanto o homem bem-aventurado medita na lei do Senhor de dia e de noite, os povos ímpios meditam em coisas vãs. E eles têm um plano. As nações da terra e as autoridades estão mancomunados. Estão unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. A maioria. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, este salmo aqui ele não seria verdadeiro. E ele mostra exatamente que a voz do povo não é a voz de Deus. Porque o povo, as nações e os reis, os príncipes, estão se rebelando exatamente contra a lei do Senhor e contra o ungido do Senhor. E eles são muitos. Aqui você só tem o Senhor e o seu ungido, e as nações e os governantes das nações. Parece que a igreja está em desvantagem. Parece que o povo de Deus está em desvantagem. Deveriam ficar amedrontados. O mal prospera na sociedade. Os povos não querem saber da lei de Deus. Os governantes estão decretando coisas contra o Senhor. Nós deveríamos ficar atemorizados? Não. Aí o texto diz que o Senhor faz o quê? Ele ri-se. E depois diz que ele zomba deles. Outro contraste com o Salmo 1. No Salmo 1, os escarnecedores
estão cercando o bem-aventurado. Agora quem está escarnecendo aqui, não como o homem faz, não de maneira pecaminosa, mas quem está zombando é o Senhor. Porque é tolice se rebelar contra um Deus grandioso. O homem mais poderoso da terra não ameaça em nada o governo daquele que é soberano. Os planos dos homens e suas malignidades não frustram nem por um momento os planos do Senhor. E essa linguagem de zombada deles, ela é uma linguagem que se apresenta na Escritura como uma forma de Deus tratar as nações rebeladas contra Ele. Você encontra essa mesma reação do Senhor lá no Salmo 37, versículo 13, e no Salmo 59, versículo 8. É como o Senhor trata as nações que se rebelam contra Ele, as nações que tentam se inflamar contra o Senhor. Veja lá o Salmo 37, versículo 13. Diz que o versículo 12, o ímpio trama contra o justo, e contra ele o que? Ringe os dentes. O ímpio está lá tramando, e ele está imaginando, eu estou vencendo o justo. E ele ringe os dentes. E qual é a resposta do Senhor? Ele se ri dele. Pois vê, está se aproximando o seu dia. Vê que está se aproximando o seu dia. No Salmo 59, versículo 8, a mesma ideia, ela aparece. Veja aqui novamente. Vou ler desde o versículo 5, do Salmo 59. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Alardeiam de boca e em seus lábios há espadas, pois dizem eles, quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Quando as nações se revoltam contra o Senhor, quando elas tramam contra o justo, contra aqueles que estão refugiados no Senhor, quando eles tramam contra Cristo, isso não deve ser motivo de desespero. Muito pelo contrário. O Senhor, Ele continua tendo controle de todas as coisas. Isso não deve nos frustrar. Isso deve nos animar. O ímpio acha que está prosperando, mas ele só está acumulando juízo. Porque o Senhor ri deles. E o Senhor zomba deles. Aí no versículo 5 diz, na sua ira, ao seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Deus tem o tempo de julgamento para todos. Deus age no tempo adequado. O Senhor nem tarda e nem falha. Ele nem escreve certo por linhas tortas. A linha do tempo e da história foi determinada por Ele. Essa linha não pode ser torta. Tanto a linha quanto a sua escrita é perfeita. É no seu tempo. No tempo do Senhor. Sempre foi assim. É que vem a resposta. E por que alguns a julgam demorada? Pedro vai dizer, o Senhor é longânimo, Ele não quer que os seus se percam. Ele dá tempo de arrependimento. Até mesmo para que o ímpio ainda fique mais indesculpável. Porque é nele que nós nos movemos e respiramos. Então, quando o ímpio, ele trama contra o Senhor, ele trama contra o Senhor na força que o próprio Deus o sustém. Porque o próximo fôlego de vida que o ímpio vai puxar, só é possível porque Deus dá. É por isso que o Senhor, Ele é colocado aqui como um rindo. Essa é uma figura de linguagem para mostrar exatamente que toda tentativa de oposição contra o Senhor é ridícula. Não faz sentido. É insensata. Mas no seu tempo o Senhor há de falar. Só que veja que na resposta do Senhor, Ele traz uma revelação fantástica. Ele diz, eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Os povos estão rebelados contra o Senhor.
E Deus diz, olha, no meu tempo, eu vou manifestar aquele que governa as nações. Aquele que tem o controle absoluto. E nada vai frustrar. Satanás não pode frustrar. Homem nenhum poderá frustrar. O meu rei eu já constituí sobre o meu santo Monte Sião. Monte Sião, ele representa duas coisas aqui importantes no contexto do reinado de Davi. Sião era tanto o local da espiritualidade do povo, o centro da religiosidade do povo, quanto nos dias de Davi também era o centro do governo político do povo. Era o lugar onde o rei habitava, era o lugar onde o templo estava. E aí o Senhor está nos ensinando que é de Sião que vem aquele que governa a igreja e que governa as nações. A solução para as duas coisas é a mesma. Quem? O rei. Quem é esse rei? Cristo. Hebreus vai dizer que nós já chegamos ao Monte Sião. Inclusive, nesse momento, nós estamos em Sião, de acordo com Hebreus. Chegamos à Nova Jerusalém, a cidade santa, a universal Assembleia dos Santos. E o rei se faz presente. E por meio de sua igreja, ele está governando a igreja. E também por meio de sua igreja, ele está anunciando o seu reinado ao mundo, chamando os homens para se submeterem ao seu reinado. A resposta de Deus para a rebelião do mundo é Cristo, é o Rei. Simples assim. O que é que os homens precisam? Do Rei. Precisam se submeter a Cristo, a olhar para Ele. E é interessante porque essa estratégia do Senhor em constituir o seu Rei sobre o Monte Sião, para o mundo poderia parecer loucura. Por quê? Porque esse Rei, ele governa por meio da sua cruz. É um rei que sofre para governar. É um rei que morre para governar. E para o mundo isso é motivo de escárnio. E quando Cristo foi crucificado e morto, parecia que os povos haviam vencido o ungido do Senhor. Mas na realidade, por meio da morte de Cristo e da sua ressurreição, as nações poderiam ser conquistadas. Mas aqui do versículo 4 a 6, nós temos a resposta do Senhor contra as nações rebeladas contra Ele. A resposta do Senhor é o quê? Ele não demonstra preocupação com a agitação dos povos. Isso não frustra o seu plano. Segundo, Deus já tem um plano, e é no tempo certo. E no seu plano para vencer as nações está Cristo. Ele é o Rei que vai conquistar as nações. As nações serão conquistadas por Ele. Fica uma resposta, mas como? Aí o versículo 7 ao versículo 9 nos responde isso adequadamente. Como que este Rei haverá de conquistar as nações? Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Como é que ele governa as nações? Por sua obra. Através de sua morte e ressurreição. Você diz, pastor, onde é que está isto neste texto? O entendimento clássico do versículo 7 é que o versículo 7 defende a geração eterna do Filho, aquele que é eternamente gerado do Pai. Mas um dos significados do versículo 7 nos é dado pela própria Escritura. Abra lá Atos, por favor, capítulo 13, versículo 33. Atos 13, versículo 33.
Os irmãos, vamos ler desde os versículos 26, tá? Para a gente ter um entendimento mais claro da passagem. Eu vou ler, vocês acompanham aí. Olha o que diz o texto. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho e eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas ao Senhor. No testemunho de Paulo, em Antioquia, ele vai compreender o Salmo 2 como apontando para o quê? Para a vitória de Cristo sobre a morte, a sua ressurreição. Então essa linguagem, tu és meu filho, eu hoje te gerei, segundo o apóstolo Paulo, era a declaração pública do Pai, dizendo que agora o Filho havia vencido a morte, que o Filho agora assentaria no seu trono, e que o Filho haveria de governar as nações. E se você olhar para o Salmo 2, essa declaração, tu és meu filho, eu hoje te gerei, é exatamente uma declaração de reinado. Ele constituiu o meu rei sobre o meu santo monte e diz: proclamarei o decreto do Senhor. Essa linguagem decreto aqui nesse texto tem a ver exatamente com uma ordem de promulgação, como uma ordem que dizia exatamente quem é o rei. Está aqui a declaração formal do rei. Tu és o rei. E é como se esse eu hoje te gerei fosse exatamente as palavras de declaração de que este rei agora detinha todo o poder e toda a autoridade. Não é à toa que quando Cristo é batizado, por exemplo, e no Monte da Transfiguração, tu vê pelo menos a primeira expressão: tu és meu filho amado em quem me comprazo. Em ti está o meu prazer. E agora o apóstolo Paulo usa o Salmo 2 para dizer, veja, quando ele ressuscita, o Salmo 2 se cumpre. E por quê? Como é que ele se cumpriria? Tu és meu filho e hoje te gerei. Porque esta é uma declaração de que agora o Filho de Deus, ele seria entronizado sobre todas as nações. E não é exatamente o que nós encontramos no Novo Testamento, quando Cristo ressuscita, Mateus 28. O que é que ele diz no versículo 18 em diante? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É óbvio que Cristo, sendo uma pessoa divina humana, por ocasião de sua própria divindade, ele é Senhor de toda a história. Mas aqui então ela é uma declaração pública de que o governo dos homens pertencem a ele, ao Senhor Jesus Cristo. Ele tem todo o poder. Então quando ele diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, é uma declaração de que ele o quê? Reinaria sobre as nações. Nós vemos mais: pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Lá em Apocalipse nós vemos a consumação disso, demonstrado da seguinte maneira: diante dele, aqueles que foram comprados pelo sangue dele, procedem de onde? De toda tribo, povos, raças, nações e línguas. Ele é o Senhor das nações. Todas as nações foram dadas a ele. Lá em Apocalipse 20, Satanás é preso para que não mais enganasse as nações. E enquanto Satanás é preso, o próprio Cristo conquista as nações. O próprio Cristo disse que amarrou Satanás e estava o quê? Saqueando-lhes os bens. Cristo é o amado das nações, é o conquistador das nações. As nações são dadas a ele. E no próprio livro de Apocalipse, nós vemos que o que está aqui no Salmo 2 é
de fato, concretizado plenamente. Veja o versículo 9. Como é que esse rei governará as nações? Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Essa expressão, com vara de ferro as regerás, ela aparece em Apocalipse, atribuída a Cristo, lá em Apocalipse 2, versículo 26 e 27. Aparece lá em Apocalipse 12, 5. E ela aparece lá em Apocalipse 19, eu peço que vocês abram lá, por favor, versículo 15. Apocalipse 19, versículo 15. E olha o que está lá. O que está saindo da boca do Senhor Jesus aqui, o verbo de Deus. Porque aqui é uma descrição de Cristo. No versículo 11 diz que o céu estava aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Ninguém tem dúvida que é Cristo Jesus. Mas olha o que diz o versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerás com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O conquistador dos reinos, o conquistador das nações, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Com seu cetro ele governa, e com a espada que sai da sua boca, que é a sua palavra, por meio da qual ele julga as nações, e ele também governa as nações. Veja que resposta espetacular do Senhor. Qual é a resposta para um mundo agitado, para nações rebeladas, para príncipes e governantes rebelados contra o Senhor? A resposta do Senhor é Cristo, e Cristo conquistará as nações. O plano do Senhor será executado a termo, e ninguém poderá lhe deter. E ele governará as nações por meio de sua palavra. E aí então este salmo termina com versículo 10 a 12. Obviamente com uma virada de jogo. O chamado do rei. Como é que começa o salmo? Começa com as nações agitadas, com as nações iradas, conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora vai acontecer o oposto. Há um rei, e o rei está no trono. Ele já se assentou no trono. O trono não está desocupado. As nações têm um rei, que elas reconheçam ou não. No devido tempo, ele virá, inscrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E um dia as nações rebeldes e os governantes rebeldes mancharão a roupa desse rei com seu próprio sangue. Um dia este rei pisará as nações e os seus inimigos. Ele colocará os seus inimigos debaixo dos seus pés. É interessante isso, porque eu falei no versículo 7, que tu és meu filho, hoje te gerei, aponta para a ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo é parte dessa declaração formal de Deus, dizendo: tu és o rei, a tua obra foi aceita, agora senta-te no teu trono. E se você ainda tem dúvida quanto a isso, você pode abrir lá Efésios capítulo 2. E o texto ele é muito claro. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Capítulo 1, perdão, queridos. Efésios capítulo 1. Veja, quando Paulo ora pela igreja de Éfeso, ele nos diz algo espetacular ali. Ele está orando pelaquela igreja, dizendo que faz menção daquela igreja nas suas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, Efésios 1, 18 aqui, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder,
Aí olha o versículo 20, Efésios 1, 20. O qual exerceu ele em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Quando ele ascendeu, quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. O vencer a morte também é a declaração pública de que agora ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele ascende aos céus, à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e por meio da igreja, o seu corpo, ele está fazendo o quê? Ele está conquistando as nações, com o seu cetro, por meio de sua palavra, que é a palavra do seu governo. Isso é tão impressionante, que se você abrir lá em Apocalipse 2, versículo 26 e 27, o cetro que pertence a ele, abra lá Apocalipse capítulo 2, versículo 26 a 27. Diz o seguinte, Apocalipse 2, versículo 26 a 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. O poder que é dele, a autoridade que é dele, ele dá à sua igreja, e por meio da sua igreja, as nações são conquistadas. E qual é a certeza disso? É que ele ressuscitou, ele está no trono, ele reina, e o seu reino jamais será frustrado. Não houve um período na história que se tentou acabar com a igreja, e toda vez que isso foi intencionado, a igreja cresceu, a igreja venceu, porque o rei está no seu trono. E se esse é o fato, queridos, quem é que está em desvantagem? É a igreja? Por Deus, não. São os reis da terra que precisam temer, não somos nós, que temos o cetro de Cristo, por meio do Evangelho. Não somos nós que temos que estar amedrontados, são os inimigos de Cristo, porque o nosso rei, ele está no trono. É por causa disso que Martinho Lutero vai lá e enfrenta Roma com todos os seus cardeais, e quando enxerga aqueles grandes castelos da cidade de Worms, ele escreve a linda poesia: se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Se ele é o rei, o que a gente vai temer? Alexandre de Moraes? STF? Presidente do Brasil? Presidente da China? Ditadores do mundo? Satanás? Não. Agora é o rei que diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, e deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Vocês estão irados, desejando devorar a igreja, acabar com a igreja, mas é vocês que deveriam temer. É vocês que devem servir ao Senhor, adorar ao Senhor, esse é o sentido. Vocês deveriam se curvar diante dele. E veja, o salmista é ousado e diz mais: beijai o filho para que não se irrite. A ideia aqui é literalmente beijar-lhe a mão, é se curvar diante do filho, para que não pereça no caminho. A igreja não vai se curvar diante do mundo e diante dos homens, e nem diante do governo dos homens, mas os homens devem se curvar diante de Cristo e submeter ao seu corpo, que é a sua igreja. E aí diz: porque dentro em breve se lhe inflamará a ira. Ora, o cenário mudou. No início eram as nações que estavam enfurecidas, mas a história termina com o rei enfurecido. O salmo começa com os povos da terra e os príncipes valentes.
Mas a história termina com o rei valente. Como descrito lá em Apocalipse 19, com a sua roupa suja de sangue, do sangue dos seus inimigos, que ele pisa com seus pés. Agora você entende porque o Senhor ri-se deles? Eles imaginam que têm direito de estar irado. São pecadores, nenhum direito eles têm. Eles imaginam que têm força para estar irados. Mas quão fracos eles são. A Escritura diz que as nações da terra não passam são reputados por ele como nada, menos que nada, como um vácuo. Agora, se ele estiver irado, isso é um grande problema. As nações iradas não são problemas. Os reis da terra irados, isso não é um problema. O problema é quando o rei dos reis está irado. Isso é um problema. E qual é a solução para fugir da ira dele? E aqui você tem o maior dos paradoxos. Você foge do rei irado, se refugiando nele. Apesar de sua ira, ele está apresentando graça a todos aqueles que se submetem a ele. Em João capítulo 3, versículo 35, geralmente quando a gente vai evangelizar alguém, a gente usa João 3, 16. É bom, está na Bíblia, tem que ser usado. Mas você está usando a mensagem incompleta. João 3,16 precisa ser dito. Mas João 3,36 também. E João 3,36 diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, que todavia se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Só que antes disso, no versículo 35, é dito o seguinte em João: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele não tem a vida eterna, mas a ira de Deus. Ele não verá a vida, mas a ira de Deus. Por quê? Porque Deus entregou tudo ao Filho. Tudo pertence a Ele. Ele está no seu trono de glória. Ele está conquistando as nações. E o seu corpo, a igreja, avança. O cabeça faz o seu corpo avançar por meio do seu cetro, da sua palavra. E os povos da terra, os reis da terra só têm uma saída: ou reconhecem que Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas e participam do seu reino de graça, ou continuam rebelados contra Ele. E aí aprenderão acerca do seu reino de poder e de força. Mas um fato é, ninguém consegue escapar do seu reinado e do seu poderio. Assim, só existe um Supremo. E não é o Supremo Tribunal Federal ou qualquer outra coisa. O único Supremo que existe é o Senhor, aquele que governa. Acima dele não há ninguém. E é porque Ele está acima de tudo que nós podemos andar confiantes e com esperança. Porque Ele reina, Ele governa, Ele detém o poder. E mais, nós não ficamos acuados. Nós temos a mensagem que liberta. A mensagem que o próprio rei usa para transformar rebeldes em submissos. Para levar aqueles que se rebelam contra o rei, se curvar diante do rei. É a mensagem do Evangelho. É chamar os homens para se refugiar em Cristo, ou se eles se recusarem, para beber de sua ira. Só tem essas duas saídas. Por isso, meus irmãos, concluo com algumas aplicações. Entre elas, uma palavra de cautela sobre o que nós temos falado esses dias sobre política. A igreja está numa posição que ela não pode abrir a sua posição. A igreja não pode ser identificada com um partido político apenas, ou com um espectro político apenas. Porque nenhum espectro político, nenhum partido político
contém essa mensagem. Nós temos dito muito que a fé cristã se rebela contra o progressismo, contra a esquerda, mas nós também precisamos declarar peremptoriamente que qualquer visão de mundo que se propõe ser conservadora e de direita, que ignora que este mundo pertence ao Senhor Jesus Cristo e que não existe moral boa se não estiver debaixo da autoridade de Cristo, tal posição política também não nos serve. Nós só temos uma direita que nos interessa. Ela não é a direita do espectro político Brasil e nem do mundo. É aquela direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do lugar onde Cristo está e de onde Ele governa a história por meio da sua palavra. A igreja não pode perder o seu papel profético de anunciar ao mundo os seus pecados e a necessidade que o mundo tem de Cristo. A igreja não pode esquecer que é por meio desta palavra que as nações são conquistadas. Não é por meio de nenhum governante ímpio, mas é por meio do governante santo que já está no trono. Ele não vai ocupar o trono, ele está lá. Ele está dando tempo aos homens para que os homens se arrependam. E para que os seus filhos, os seus eleitos, creiam. E crendo, sejam salvos. Encontrem refúgio em Cristo. Então não vamos trocar isso por coisas inferiores. Política não redime a sociedade. Mas a nossa fé, o Evangelho, redime até mesmo a política. Por isso que precisamos de crentes bíblicos e cristocêntricos, ocupando os mais variados espaços da sociedade, por meio do Evangelho. É por meio de Cristo. Essa é a mensagem que nós temos. E o nosso dever é fazer a mesma coisa que a igreja sempre fez na história. E qual foi essa mesma coisa? Anunciar o Evangelho. Porque é por meio do Evangelho que reis se curvam, que os homens se curvam, que os inimigos são julgados e que os eleitos são convertidos e que as nações são conquistadas. Se lembra quando Cristo vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele vai dizer: agora peguem a espada, subam no palanque. Ele vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ide, fazei discípulos. E lá em Mateus 28, tá? A nossa tradução, ela não ficou muito boa, porque diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações. Não existe esse de na língua grega. A ordem lá: ide, fazei discípulos a todas as nações. E o final que nós vamos encontrar, na consumação, é todas as nações curvadas diante daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então não considere o anúncio do Evangelho pequeno e sem poder. Há poder no Evangelho, capaz de subjugar pequenos e grandes, porque o Rei está no trono e nós anunciamos que o seu reinado está em vigor e chamamos os homens ao arrependimento, a se curvar diante deles. Mas outra aplicação, meus irmãos, essa palavra também tem que nos lembrar que nós vivemos sob o governo de Cristo. E uma das coisas mais tristes da nossa realidade é que nós encontramos aqueles que dizem que estão submissos a Cristo, querendo sacudir as algemas do seu governo. Pessoas que querem conduzir sua vida não por meio da Escritura, mas por meio das suas próprias vãs filosofias ou pela sua própria maneira de pensar. São pessoas que sabem o que a Escritura diz, mas estas pessoas preferem ignorar o que a Escritura diz para seguir o próprio coração. São pessoas que fazem o que dá na telha, que seguem os seus próprios pensamentos. Infelizmente, muitos que se declaram cristãos estão vivendo assim. Eles não querem obedecer às Escrituras, eles querem obedecer aos estímulos do seu próprio coração. Deixa eu dizer a você, aqueles que foram conquistados por Cristo foram libertos dos enganos do seu próprio coração. Aqueles que foram conquistados por Cristo
Eles não desejam se ver livre da lei de Cristo, das regras cristãs, da palavra de Cristo. Eles foram libertos para amar a palavra de Cristo. A maior evidência, meus irmãos, de que fomos conquistados pelo reino de graça de Cristo, é o nosso amor à sua palavra. Não foi ele mesmo que disse? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Se você nega as Sagradas Escrituras, se você ainda não entendeu, eu vou ser claro ainda. A Escritura diz, não deixemos de congregar, mas se eu congrego quando eu quero e porque eu quero, do jeito que eu quero, eu estou dizendo que não existe uma lei que me manda. Eu estou dizendo que eu vivo sobre as rédeas do meu próprio coração. Porque o texto diz, não deixemos de congregar. É o Senhor que convoca-nos ao culto público. Mas se eu seleciono quando eu vou congregar e quando eu não vou, eu estou mostrando que eu não estou vivendo pelas rédeas, pelos laços de amor de Cristo, mas no meu próprio coração. Mas você pode aplicar isso a várias outras áreas da sua vida. Quando o Senhor requer algo de ti, e você diz, não, eu não vou atender, você não está demonstrando que está submisso a Ele. Você está demonstrando que talvez você ainda não foi liberto. E a característica daqueles que não foram libertos é que eles seguem o curso do mundo, a vontade da carne e do seu próprio coração. Mas aqueles que foram conquistados por Cristo e redimidos por Ele, amam a sua lei, amam a sua palavra, porque foram redimidos para isto, para amá-lo e para demonstrar esse amor. Então não adianta dizer ao mundo que há um rei no trono e que esse rei convida, convoca e chama os homens a se submeter a ele, quando você mesmo não se submete a esse reinado. E se você não se submeter, no dia da consumação, na roupa do Cristo, que tem escrito nas suas coxas, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na roupa dele também estará o teu sangue. Você será pisado também por ele, porque ele pisará aqueles que são rebeldes contra ele e que não foram conquistados por ele. E uma evidência de quem foi conquistado por Cristo é que obedece à voz dele. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você ouve a voz do rei? Então possivelmente você se refugiou no rei. E se você não se refugiou no rei, eu convido você a se refugiar, a se arrepender dos seus pecados e a dizer, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A se refugiar nele, a abrir mão dos teus termos, abrir mão dos teus pressupostos, abrir mão de tua própria vontade, do teu eu, do teu orgulho e se curvar diante daquele que é o rei. Pare de ser rei do teu próprio coração e do teu próprio nariz, porque se você for rei de si mesmo, você vai ser pisado por aquele que é o Rei dos Reis. Se submeta a Ele. Ele te chama graciosamente. Experimente da graça que está proposta nele. Ignore isso. Negue o governo dele. E você experimentará do juízo dele. Ele promete graça, mas ele também traz juízo. Ele anuncia a sua palavra, mas ele despedaça também com ela. Que Deus nos dê a graça de nos submeter ao Rei que governa as nações e anunciar este evangelho para que os homens, povos e reis da terra se curvem diante daquele que governa e que está no trono. Que Deus nos abençoe. Amém.